Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada 3/1/2026, sábado, mês de janeiro que nós estamos. Vamos começar este culto em Marcos capítulo 15, resumo do capítulo. Os acontecimentos agora se movem rapidamente. Jesus é levado a Pilatos, que cede à pressão imposta pelos líderes judaicos e ordena a crucificação de Cristo. 15:1-15. Jesus é açoitado e humilhado. VV 16:20. Ele tropeça ao longo do caminho, em direção ao Gólgota, e um peregrino é constrangido a carregar sua cruz. V21. No Gólgota, é crucificado e ridicularizado por seus inimigos. VV 22:32. Com a cruz encoberta pela escuridão sobrenatural, Jesus profere seu último lamento e morre. VV 33:41. Jesus é sepultado rapidamente num túmulo nas proximidades, que é então fechado. 42:47. Tudo indicava aos amigos e inimigos que a morte de Jesus era o fim. Versículo-chave 15:34. Desamparado por nós. Aplicação pessoal: ele morreu por nós, nós vivemos para ele. É isso mesmo. Muitas pessoas não entenderam essa parte aí. Ele morreu por todos, sim. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós, sim. Mas esse nós está falando dos escolhidos. Muitos não prestam atenção nessa palavra. Ele morreu por nós. Sim, ele morreu por todo mundo, mas morreu por escolhidos. Por quê? Só os escolhidos que vai viver para ele e vai ser dele e vai servir com ele até a volta dele ou pro resto da vida. Ele morreu por nós, sim, morreu. Isso é normal. Morreu por todo mundo? Morreu por todo mundo, mas morreu por quem é escolhido. O que são os escolhidos? Os que crerem, obedecem ele, e obedecem o pastor que fala a verdade, e praticam os dízimos, oferta, e vem à igreja. Ele morreu por nós? Sim, morreu por todo mundo, mas só por os escolhidos. Porque só os escolhidos que vivem só para ele. Igual eu, que eu vivo só para Jeová, só para Jesus e só para o Espírito Santo. Por isso que fala, nós vivemos para ele. Tem que viver para ele. Não é viver para o mundo. Tem uma diferença. Ele morreu para o mundo, mas ele não é do mundo. É isso que muitos interpretam errado. Destaque. Tá vendo aí, né? Essa ilustração bonita, né? Aqui está mostrando como que foi. Não é fácil não, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui, ó, o tamanho disso aqui. Passa o corpo, né? Olha lá, passa o corpo, ó. Passa os pés e passa a costela atrás. Passa as costas. Tá vendo como é que passa as costas? Passa até a fronteira. Isso aqui pesava demais. Aos lados, mostrando ainda os lados quadrados. Do outro lado ainda, né? Então, isso aqui aconteceu? Sim, aconteceu, né? Sim, aconteceu, sim. E foi bem pior do que isso aqui. Isso aqui só está mostrando, é só um começo, mas foi bem pior do que isso aqui, né? Aqui, os pregos aqui, outro prego cá. 1, 2, 3. Uns falam que foi pregado com o pé juntado. Outros falam que foi pregado em cada pé um prego. Um prego aqui, outro prego cá. Pode ter acontecido isso? Pode ter acontecido, né? Porque um prego, eu creio que não vai segurar um corpo nem cruz, não. Então, eu tenho certeza que foi 4 pregos. Aqui está mostrando 3 pregos.
Mas foi 4 pregos por quê? 3 pregos não aguentam um corpo na madeira, né? Ela foi pregada aqui no pulso, ó, tá vendo? Não nas mãos. Quem falar que ele foi pregado nas mãos, não. Isso é mentira. Foi pregado no pulso. Porque nas mãos não tem como o prego segurar também não. Entendeu? Olha lá as marquinhas aqui do prego, ó, no pulso, ó. Porque no pulso tem um osso que é forte, tem um osso nosso que é muito forte. Porque nas mãos não tem como segurar o corpo, porque o corpo de Jesus também era pesado. Você acha que o corpo de Jesus também era leve? Não, era pesado. Então, isso aqui é muito interessante, que não foi nas mãos, isso aqui está certo, isso aqui é correto. Porque na madeira, um corpo, para a madeira aguentar um corpo, não podia pregar de qualquer maneira. Porque as mãos não aguentam, rasga aí. Porque ali ele está com o prego na mão, vai rasgar. Porque o corpo pesa para baixo. Aí, pesando para baixo, rasga as mãos, não tem como segurar. Porque a nossa mão não tem osso suficiente para segurar. Tem mais é carne do que osso, mas não tem muito osso para segurar. Agora o pulso nosso é muito forte. Tem um osso aqui do pulso nosso que é forte demais. Então, isso aqui foi correto, isso aqui aconteceu, isso aqui foi original, aconteceu do jeito que está aqui mesmo. Isso aqui, os pés, é igual eu falei, pode ter acontecido assim ou não. Pode ter acontecido com os 3 pregos ou 4 pregos. Entendeu agora, né? E muitos falam que ele foi crucificar e levou a cruz descalço. Mentira. Ele levou a cruz com sandália e tudo. É isso que muitos não entendem, a crucificação. Ele não foi descalço não, tá? Quem fala que ele andou descalço é um mentiroso. Isso aqui tá certo. Ele foi com sandália e tudo. Porque os soldados romanos não tiraram a sandália dele. Só tiraram a roupa. Não tirou sandália. Entendeu? Então ele foi com sandália e tudo. Só lá na cruz que tirou. Porque como é que eles vão pregar com sandália, né? Então tirou a sandália para evitar também do corpo pesar mais, entendeu? Então a crucificação a pessoa tem que prestar atenção, né? Jesus levou, ele foi forte ainda, e sempre foi forte. O filho de Jeová é forte e sempre foi forte. Não é que ele caiu e cansou, como muitos falam, que ele caiu lá no caminho e cansou. Não é que ele cansou, não. É porque ele estava na forma de carne. A forma de carne, o peso dobra. Não é que ele cansou, é porque ele estava no corpo de carne. Mas mesmo assim foi forte ainda, né? Não é que cansou, é porque estava no corpo, porque ainda ele não tinha o corpo de glória, estava num corpo de carne como qualquer outro homem tem. Entendeu? Agora que ele está com o corpo de glória, ele aguenta qualquer coisa. Por isso que está escrito, quem tem Jesus tem tudo. Então hoje quem tem Jesus tem tudo. Porque Jesus leva tudo por nós, não precisa levar nada. Oi, glória, aleluia. Até me alegro com isso. Então a crucificação de Cristo não é tristeza, não é angústia, não é amargura, é felicidade. Entendeu? Porque o próprio Jesus tinha que cumprir essa missão. Não é para. O próprio Jesus falou que não é para nós ficar tristes, é para sorrir. Porque a salvação já estava o quê? Chegando, aleluia. Ilustração: os romanos reservavam a crucificação para os criminosos e escravos. A cruz Stauros, em outra língua, é interessante isso, né? Stauros era normalmente um poste fincado no solo, tendo como destaque uma travessa. Aqui Jesus é exibido carregando a travessa para a área de execução e pregado ao instrumento armado em forma de T. Tá bem? Em forma de T. É o que eu sempre já falei. Ali foi uma árvore. Eles pegou uma árvore e fizeram uma forma de T. Entendeu? O nome original não é só cruz. É T. Né? Igual fala que é um instrumento de T. Não é só cruz. Cruz foi o nome dado à pessoa, mas não é cruz, é T. Forma de T.
Porque o forma de T é uma forma do ser humano dar direitinho lá naquela madeira, entendeu? Continuando, os motivos de Pilato. Veja João 18p, 695. Nós pode falar cruz? Podemos falar cruz, mas o nome original não é só a cruz. O nome original, igual fala ali, ó, ao instrumento armado em forma de T. É um instrumento. Se ele não deixa de ser um instrumento, não estou falando instrumento de música. É um instrumento. Tem gente que confunde as coisas. E quando fala instrumento, música é uma coisa. Outro instrumento é outra coisa também. Entendeu? Vamos lá. Os motivos de Pilato. Veja João 18, PCC 96. Jesus é escarnecido. 15, 16, 20. O sadismo ridículo praticado contra Jesus foi precedido por uma sessão de bofetada, J.O. 19.3, que lhe impôs severa perda de sangue. Tratamento brutal aplicado não passara de um passatempo para os soldados, auxiliares e recrutados no império, dentre os não-judeus. A crueldade ilustra a mais elevada degradação humana e a premente necessidade da morte de Cristo para resgatar a humanidade do lamaçal do pecado. Vê aí, a humanidade está no pecado? Sim, está no pecado, sim. E até hoje está. Ninguém está garantido ainda que vai entrar no reino do Pai, porque vai ter mais um julgamento. Ainda não está garantido para ninguém que alguém está salvo, né? Precisa aprender aqui. Só que vocês aprendem essas coisas. Então, naquela época o povo está no lamaçal do pecado, e até hoje esse lamaçal do pecado continua ainda, porque só vai terminar quando Jesus voltar. Então ainda ninguém está garantido que vai entrar no reino do Pai, porque vai ter o julgamento para saber o que você fez para Jeová, o que você fez para Jesus, o que você fez para o Espírito Santo. Então vai ter julgamento para todo mundo, né? Aleluia. Eu vou assim dizer mais claramente, aqui na terra não existe ninguém santo e nem santinha e nem santa. Não existe homem santo nem mulher santa, porque todos estão excluídos da glória de Cristo, igual está escrito na palavra. Todos estão excluídos, ainda não está garantido que alguém vai entrar lá no reino do Pai. Entendeu? Morreu, por isso que eu falo, ele morreu na cruz. Mas ele, como diz, ele morreu por todo mundo. Mas morreu só para escolhido. Entendeu? Morrer para todo mundo é uma coisa, mas ele morreu para os escolhidos, só para quem crê. Entendeu? Constrangido a carregar a cruz, que 21. Simão foi constrangido porque, ao tocar a cruz, o instrumento de morte, tornou-se cerimonialmente impuro e incapaz de participar da importante festa religiosa para a qual ele veio do interior. Romanos 16,3 pode sugerir que mais tarde ele e seus filhos se converteram ao cristianismo. Que sensação diferente Simão não deve ter tido ao suportar um pouco do terrível fruto de Jesus, do terrível fardo de Jesus. Fruto e fardo é a mesma coisa, né? Porque Jesus estava dando fruto, mesmo assim Jesus estava dando fruto para levar a cruz, mesmo ele com fardo, mas ele estava dando fruto. Então eu não falei errado, já acertei aqui também. A crucificação, 24. A crucificação causava à vítima um sofrimento extremo. Cícero, o senador, filósofo romano, denominou a punição mais cruel e chocante possível. 2 ladrões, 27. Estes lestas se rebelaram contra a lei romana. Eram terroristas, diríamos hoje. Que contraste entre Jesus, o homem de paz, e os homens violentos que o ladeavam. O véu do templo. Cristo 38. O véu separou-se totalmente da parte mais sagrada do templo, onde habitava a presença de Jeová. Lá, viu? Por isso que eu falo, o templo é o local de adorar o Senhor, é dentro do templo, é dentro da igreja. Lá, o rasgado do altar simbolizava o livre acesso a Jeová, que a morte de Cristo conquistou para os crentes. CFHB 10:19-22. O Filho de Jeová, 15:39. A história de Marco sobre a vida de Jesus se encerra com esta afirmação, como marco de uma situação corajosa. CF 1:1. Lá vê o véu do templo, tá vendo? Separou-se totalmente da parte mais sagrada do templo, onde habitava a presença de Jeová. Onde habitava a presença de Jeová, tá vendo? Ali já dá para entender que Jeová verdadeiramente habita dentro do templo. Ele habita dentro da igreja onde que clama ele, né? Isso é mais uma confirmação que Jeová e Jesus Cristo não moram fora de igreja.
Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nessa madrugada, 3/1/2025, mês de janeiro, sábado, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potina, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoe também somente os meus inscritos, abençoe também somente essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, são dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Ainda nós estamos aprendendo top focalizado no esboço, Galileia, para Jerusalém, Jerusalém, paixão. É isso mesmo que nós estamos aprendendo ainda. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Até lá, hein?